Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje iremos estudar sobre as propriedades dos materiais. Fiquem atentos e vamos começar a nossa aula. Então, turminha, vejam só. A matéria é caracterizada por suas propriedades, podendo ser as propriedades gerais ou específicas. Gerais, quando são comuns a toda espécie de matéria, não importando quais substâncias a compõem. E específicas, quando depende das substâncias que a formam, permitindo assim identificar e diferenciar os diversos materiais. Então, vejam só, os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais. Os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. São os materiais artificiais, como o plástico e o papel, por exemplo, certo? Então, veja só, os materiais, eles podem ser naturais, quando encontrados na natureza, e podem ser materiais artificiais, quando eles são produzidos pelo homem, certo? Observem aqui, ó, que os materiais naturais, eles podem ser de origem animal, a exemplo da lã, de origem vegetal, temos como exemplo a borracha, e de origem mineral, temos como exemplo o ferro, certo? Os materiais artificiais, a origem dele é qual é? Eles são obtidos por processo de transformação. Temos como exemplo os plásticos, ligas metálicas, papel, vidro, entre outros. Então, vejam só. Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades que nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir, certo? De acordo com essas características próprias, eles podem ser classificados, estar sendo classificados, ou seja, as propriedades dos materiais, elas podem ser a densidade, a solubilidade, elasticidade, dureza, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica e também temos a propriedade magnética. Então, turma, vamos ver agora as principais propriedades físicas dos materiais. Começamos com a densidade. A densidade é uma característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-los, certo? Ou seja, vejam só, a mesma massa de um ferro ocupa menor volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Observem só. A tia está mostrando para vocês que ela acabou de falar. Observem aqui, ó, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Ambos possuem a mesma massa, massas iguais, que é o quê? 1 kg. Mas o volume que representa 1 kg de algodão, ele é maior que o volume que representa 1 kg de chumbo. Ou seja, o chumbo, ele possui uma densidade maior que o algodão, certo? Assim também como poderia ser, vamos dizer, uma bolinha de isopor e uma bolinha de chumbo. Se nós pegarmos as duas bolinhas e derrubarmos dentro de um vaso com água, um recipiente com água, qual das duas afundaria? Será que afundaria a bolinha de isopor ou a bolinha de chumbo? Tentem fazer em casa, certo? Então, de acordo com a densidade, nós temos a flutuação dos corpos, que está relacionada, como a tia acabou de falar, com a densidade. O material mais denso, ele tende a afundar. E acabou de dar praticamente a resposta do que eu perguntei agora. O que afundaria? A bolinha de chumbo ou a bolinha de isopor? Qual material é mais denso? O chumbo ou o isopor? Então, tentem fazer essa experiência em casa para vocês conseguirem identificar qual material é mais denso. Tia, eu não tenho uma bolinha de chumbo. Tente fazer com a bolinha de gude, que ele é um pouquinho mais pesada que a bolinha de isopor. Faça com a bolinha de gude, pegue um copo, coloque água e coloque primeiro a bolinha de isopor e depois a bolinha de gude. E observe
qual delas irá afundar. Outra propriedade é a solubilidade, que é a quantidade máxima de uma substância denominada soluto, que é possível dissolver em uma quantidade de outra substância denominada solvente, em dada temperatura. Vejam só, apareceram duas palavrinhas aí que são importantes. A palavrinha soluto e a palavra solvente, certo? Então, vamos ver o que é soluto e o que é solvente. Todo material que se dissolve, ele é chamado de soluto. E todo material que dissolve outro material é chamado de solvente. E vai dar um exemplo de um solvente universal, ou seja, é um solvente que ele dilui praticamente vários tipos de material, vários tipos de soluto é a água. A água ela é um solvente universal, certo? Depois a tia vai estar fazendo algumas experiências para vocês estarem observando essa relação entre o soluto e o solvente. E a junção do soluto com o solvente, nós teremos uma solução, ok? Então, vejam só, recapitulando. Soluto, todo material que se dissolve. E solvente é todo material que dissolve outro material. E a junção do soluto com o solvente, temos uma solução. Próxima propriedade é a elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original, quando a força causadora da deformação para de atuar. Observem aí na imagem. Tem mais aquela borrachinha, né? Vocês gostam de estar brincando, jogando papelzinho no outro, né? Ninguém gosta de fazer isso, né? Mas então vamos lá. Esse elástico aí é quando a gente faz uma força, está puxando o elástico, ele está sendo deformado. Mas quando nós paramos de fazer a força de puxar esse elástico, ele volta para a forma normal, ou seja, é uma propriedade elástica desse material, da borracha, certo? Então, a borracha é um material que apresenta uma elasticidade evidente, pois ao puxá-la, ela estica e ao soltá-la, ela volta à forma original. Outra propriedade é a dureza. Dureza é a resistência de um material ao ser riscado por outro, ou sofrer desgaste, quando atritado com outro material. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. O grafite, aquele que é utilizado para fazer os lápis que vocês utilizam, é um material mole, que pode ser usado para escrever. Na imagem está sendo apresentado uma furadeira, que é um instrumento que é utilizado para perfurar materiais que apresentam dureza, certo? Então, utilizamos a furadeira para perfurar materiais que são difíceis de ser perfurados com um martelo ou apenas com um prego, certo? Ainda sobre a dureza, a propriedade da dureza, observem aqui, ó, o diamante. O diamante é um tipo de material de maior dureza e só pode ser riscado por outro diamante. Ou seja, não adianta ninguém tentar riscar um diamante, a exemplo, com um prego ou com uma faca, que não vai conseguir riscar esse diamante. Ele tem a característica do diamante, ele é tão duro que ele só pode ser riscado por outro diamante, certo? E embaixo nós temos outro exemplo, que são brocas, que são utilizadas nas furadeiras, feita com diamante industrial, para perfurar materiais como vidro, granito, aço e rochas, certo? Então, essa foi a propriedade da dureza. Vejamos agora a propriedade de condutibilidade térmica. Ela indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas, certo? Observem aqui na imagem, nós temos uma panela que está sobre o fogão e está com fogo aceso. Esse fogo ele aquece o alumínio, que por consequência começa a aquecer o alimento que está dentro da panela, pois o alumínio ele é um bom condutor térmico, certo? Por isso ele é utilizado na fabricação das panelas. Nós temos também a propriedade da condutibilidade elétrica, que indica a facilidade
com que um material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. Aqui na imagem está aparecendo para vocês o fio de cobre, certo? Essa parte de dentro do fio é feita de cobre e aqui o material, esse material que recobre o fio, ele é um material que não é um bom condutor de eletricidade, por isso que ele recobre a parte que está feita do fio de cobre, pois se esse fio ficar desencapado, nós podemos estar levando um choque elétrico. Observe aqui, ó, o cobre apresenta boa condutibilidade elétrica, por isso ele é utilizado na fabricação de fios elétricos, certo? Por isso que todos os fios que nós temos na nossa casa, eles são recobertos com um material que são materiais isolantes, que não permitem que essa energia elétrica, certo, passe para nós e nós não venhamos a levar um choque elétrico. Propriedade magnética, certo? A última propriedade são os materiais que são atraídos por um ímã, são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de material magnético que atraem alguns tipos de metal, como o ferro ou ligas metálicas. Aqui nós observamos um ímã que está atraindo uma moeda e lá na outra imagem nós vemos um outro tipo de ímã que está atraindo alguns pregos, certo? Então, esses dois tipos de ímãs, eles são feitos de materiais magnéticos que acabam atraindo alguns tipos de metal, como ferro ou ligas metálicas. Então, turminha, depois de estudarmos, depois de aprendermos sobre as propriedades dos materiais, vocês deverão copiar no caderno de vocês essa atividade que a tia vai explicar para vocês agora, certo? Vocês irão copiar todas as questões e responder no caderno de ciências, certo? Lembrando de colocar o nome da escola e a data. Tia, qual vai ser a data? A data vai ser, da atividade será a data do dia que o vídeo for lançado no grupo, certo? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: o que são materiais naturais? Cite 3 exemplos. Tia falou lá no início da nossa aula o que são materiais naturais, certo? Vocês vão escrever o conceito de materiais naturais e vão citar 3 exemplos de materiais naturais, ok? Já na segunda questão, vocês vão dizer o que são materiais artificiais e também vão citar 3 exemplos, certo? Na terceira questão, o que são propriedades físicas dos materiais, certo? Vocês vão voltar lá ao vídeo, lá no início, e vão prestar bastante atenção. Qualquer coisa, procura no módulo 3 de vocês também, tá lá o conteúdo. Vocês vão estar escrevendo as propriedades, o que são as propriedades físicas dos materiais. Na quarta questão, leia a situação. Atenção, vejam só. Na história, os 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha, o segundo porquinho construiu sua casa de madeira e o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos. No item A diz assim: qual casa apresenta maior resistência aos impactos? Qual será a casa que apresenta maior resistência aos impactos? Vejam só que essa atividade, da questão 4, está sendo relacionada com uma propriedade que nós estudamos, que é a propriedade referente à dureza, certo? Então, qual das 3 casas ela é mais resistente? B. Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? E C. O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por quê? Será que o tipo de material que nós escolhemos para construir uma casa vai estar influenciando no tempo que ela vai durar, a durabilidade dessa casa? Sim ou não? E por quê? Certo? Nós vamos dizer sim ou não e por quê? Na quinta questão, nós temos o seguinte: Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Item A. Porque a colher estava quente. Item B. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta boa condutibilidade térmica, baixa condutibilidade térmica, ineficiência térmica
ou boa condutibilidade elétrica. Vejam só, no item B, vocês irão estar marcando apenas uma alternativa, certo? Vocês vão marcar apenas uma alternativa que corresponde ao enunciado do item B. A colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta, se for boa condutibilidade térmica, vocês marcam X. Se for baixa condutibilidade térmica, vocês marcam X, certo? Tem apenas uma resposta correta. Vejam só que a quinta questão, ela está se referindo à propriedade de condutibilidade o quê? Térmica, que nós aqui é do exemplo lá da panela, certo? Então é isso aí, turminha. Terminamos nossa aula de ciências de hoje, certo? Façam atividade, lembrando, a atividade é para ser copiada no caderno. Copiar todas as perguntas e responder no caderno de ciências, certo? Vamos meditar na palavra de Deus. Este é o dia que o Senhor fez, que seja para nós um dia de alegria e felicidade. Salmo 117, versículo 24. E atenção para a nossa agenda. Como a tia falou, a atividade de vocês de hoje é no caderno de ciências. Não esqueçam, copiar todas as questões no caderno e responder. Bons estudos, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.